Tempos obscuros. A alquimia na Idade Média era uma mistura de ciência, filosofia e misticismo. Longe de operarem dentro da definição moderna de disciplina científica, os alquimistas medievais abordavam seu ofício como uma atitude holística. Acreditavam que a pureza da mente, do corpo e do espírito era necessária para se buscar com sucesso a verdade alquímica. No coração da alquimia medieval estava a ideia de que toda a matéria era composta de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Com a combinação certa de elementos, teorizava-se que qualquer substância na Terra poderia ser formada. A Idade Média é o período da história europeia que abrange do século V ao XV, normalmente demarcado pela queda do Império Romano Ocidental, até o início do Renascimento e da Era do Descobrimento, períodos que anteciparam a Idade Moderna. A razão básica que segurou o avanço da cultura grega foi a total falta de conexão entre ciência e prática. Os resultados da ciência não eram traduzidos para a prática, e a prática nada demandava da ciência. E por prática, queremos dizer, é claro, aplicações da ciência a serviço da sociedade. Pode-se dizer que nas sociedades antigas não vemos traço da ciência tornando-se uma força produtiva. Os mecanismos, não importa o quão engenhosamente construídos, serviam puramente para gerar diversão ou para impressionar e gerar medo nos corações dos peregrinos. Entretanto, uma visão muito centrada na Europa talvez seja uma simplificação da história da matemática. Nesse período, os matemáticos chineses, indianos e islâmicos estavam em ascensão, e a Europa havia caído na Idade das Trevas, na qual a ciência, a matemática e quase todo o esforço intelectual estagnaram. Estudiosos só valorizavam estudos nas humanidades, como filosofia e literatura, e gastavam grande parte de suas energias brigando por temas sutis em metafísica e teologia, como, por exemplo, quantos anjos podem ficar na ponta de uma agulha. Do século VI ao século XII, o conhecimento europeu e o estudo da aritmética, geometria, astronomia e música se limitaram principalmente às traduções de algumas obras dos mestres gregos antigos, como Euclides. Todo o comércio e cálculo era feito usando o desajeitado e ineficiente sistema numérico romano. No século XII, porém, na Europa e particularmente na Itália, ocorreu uma grande expansão do comércio que criou uma crescente necessidade prática da matemática, e a aritmética entrou muito mais na vida das pessoas comuns e não se limitava mais ao domínio acadêmico. O advento da impressora em meados do século XV também teve um enorme impacto. Inúmeros livros sobre aritmética foram publicados com o objetivo de ensinar aos empresários métodos para computar suas necessidades comerciais, e a matemática gradualmente começou a adquirir uma posição mais importante na educação. O primeiro grande matemático medieval da Europa foi o italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido pelo apelido de Fibonacci. Embora mais conhecido pela sequência de números de Fibonacci, da qual já falamos, talvez sua contribuição mais importante para a matemática europeia foi o seu papel na disseminação do uso do sistema numeral indo-árabe em toda a Europa no início do século XIII, que logo tornou o sistema numérico romano obsoleto e abriu caminho para grandes avanços na matemática europeia. Assim como na primeira parte desta série de vídeos, os fundamentos, eu vou começar com um panorama geral da ciência naquela época, já que, como sabemos, não havia uma segmentação clara entre a matemática e a física, por exemplo. Como dissemos, a Revolução Científica começou na Europa perto do fim do Renascimento e continuou até o final do século XVIII, o período conhecido como Iluminismo. O historiador e cientista Bernal afirmou que o Renascimento possibilitou uma revolução científica que permitiu aos estudiosos ver o mundo sob uma luz diferente. Religião, superstição e medo foram substituídos por razão e conhecimento. A Revolução Científica refere-se à história da ciência no início do período moderno. O desenvolvimento da matemática, física, astronomia, biologia e medicina
transformaram a visão do homem sobre a natureza. A publicação em 1543 sobre as revoluções das esferas celestiais de Copérnico é frequentemente citada como marcando o início da revolução científica. E é isto que vamos ver a seguir.